No ar, pela Rádio Universitária FM, Sem Fronteiras, plural pela paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,9. É com o coração em serena festa, de corpo e alma pleno de gratidão, que uma vez mais eu, Henrique Beltrão, trago ao ar o Sem Fronteiras, plural pela paz. Sem Fronteiras é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará e um programa da Rádio Universitária FM, no ar desde 1998. É uma realização do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC, com o apoio institucional da Pró-Reitoria de Extensão e da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFC. No áudio, João Pedro e Antônio Carlos Lima, meus colegas. Na assistência de produção, Vitória Fabrício e Ingrid Lima. Você pode acompanhar toda a nossa programação aqui na emissora pelo nosso site, radiouniversitariafm.com.br, ou então pelo nosso aplicativo, basta buscar Rádio Universitária FM 107,9. Quanto ao nosso programa, você encontra também no Instagram como se comunicar com a gente e como acompanhar o trabalho da gente. No endereço _fronteiras_plural e no Facebook Plural pela Paz. O Sem Fronteiras Plural pela Paz de hoje tem como tema Rodrigo Bezerra, a trajetória de um músico e educador. Essas são as duas atividades de Rodrigo Bezerra que caminham lado a lado, porque ele usa as produções musicais como ferramentas, como caminhos para auxiliar no seu trabalho como educador, incentivando a leitura nos anos finais do ensino fundamental e médio nas escolas de Aquiraz. Rodrigo Lima Bezerra, que tem o nome artístico de Rodrigo Bezerra, é professor, músico, escritor e apaixonado pelas artes. Em 2022, ele fez uma música em homenagem a Aquiraz, onde mora com a família, traduzindo o sentimento e a satisfação de morar, trabalhar e ser artista naquela cidade. Sua vida artística se iniciou aos 14 anos de idade como baterista em um grupo musical da escola, onde participou de festivais e instituições na cidade de Fortaleza, na década de 1990. Ele fez piano, violino e canto no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. Participou de vários grupos musicais, entre bandas e corais, e compôs e cantou com muita gente boa na cidade. Ele é atuante na cena musical entre Aquiraz, Eusébio e Fortaleza. Desenvolve um trabalho de educação musical itinerante no projeto @musica.combi. Rodrigo Lima Bezerra, o Rodrigo Bezerra, é graduado em Música pela Universidade Federal do Ceará e está disposto a contribuir com as atividades artísticas em Aquiraz. Rodrigo Bezerra, seja muito bem-vindo, é muito bacana receber um educador e um artista múltiplo como você. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu quero agradecer primeiro o convite, seu, meu amigo de longas datas, Henrique Beltrão, também a Rádio Universitária, e quero realmente contribuir, com o ouvinte aí, falar um pouquinho dessa trajetória, porque de repente a gente incentiva, a arte, a leitura, Eu falo muito em Aquiraz, Sim. Que é a primeira capital do Ceará, mas na verdade eu tenho um amor muito grande por Fortaleza,
morei muito tempo aqui, mas é porque eu estou desenvolvendo um trabalho lá, em Aquiraz. Inclusive, estou diretor de uma escola do Estado, né? Que bom. E trabalhando realmente em cima disso, né? Em cima da arte, da cultura, desses saberes mais emotivos, digamos assim. Tá? Então, mais uma vez, obrigado a você, ouvinte, que está aí. Obrigado, Henrique Beltrão, a todos que fazem aqui a Rádio Universitária. Eu também sou muito grato à Rádio Universitária por tudo ao longo desses anos, no Sem Fronteiras, Plural pela Paz e no Todos os Sentidos, e por cada vez que eu tenho uma satisfação como essa de receber aqui o Rodrigo Bezerra. Esta rádio realmente abre o coração e os microfones para os artistas daqui do Ceará. E não só para os artistas, para os pesquisadores, para os líderes de movimentos sociais. Isso é muito bom. E, de fato, o Rodrigo Bezerra é um amigo querido. Né? Quando eu disse que ele já compôs e cantou com muita gente boa... Né, Uma dessas pessoas, você, né, Henrique? eu tenho essa alegria de estar entre os parceiros do Rodrigo Bezerra e sempre contei com o seu apoio cada vez que pisei o palco, né? Você sempre esteve, mesmo nas vezes em que não estava comigo no palco, estava sempre me dando uma grande força. Isso é muito legal. E é esse o papel também do educador. Explica melhor para o nosso ouvinte como é então como é que começou a sua relação, na sua história de vida, como é que começou a sua relação com as artes, com a música especialmente? E com a poesia também, mas sobretudo poesia depois, né? Inclusive, você contribuiu, né, enormemente para isso. E também um sarau que eu venho conduzindo, né, na AAFEC, Associação dos Aposentados Fazendários do Ceará. Mas eu já falo sobre isso, nessa questão literária. Primeiro, como começou? Pronto, lá? Então, isso. É assim, eu desde menino que gosto de sons, né? E fascinado por sons. Hoje, eu tenho uma coleção, digamos assim, de instrumentos que venho adquirindo, que venho compondo também, construindo, de efeitos sonoros, né? Que imitam pássaros, que imitam chuva, que imitam o mar. Então, isso sempre me fascinou. Então, eu pegava objetos em casa, na hora do jantar, por exemplo, né? O prato, o talher, o copo, e tentava tirar sons diversos, né? E descobri um som, por exemplo, de um copo quebrando sem quebrar o copo, né? Você pegava um plástico, geralmente era um plástico, as pessoas fumavam mais antigamente, né? Ainda bem que hoje diminuiu mais um pouco. Felizmente. Então, aquele plástico era o ideal que vinha, né, envolvendo a carteira, né, de cigarro. E aí a gente colocava na boca do copo, apertava, pegava uma chave e furava e jogava a chave no copo. Então dava aquele efeito de um copo quebrando. E teve um episódio dos Trapalhões que me chamou muita atenção, que foi exatamente falando sobre a sonoplastia. Era uma radionovela onde tinha as sonoplastias. E claro, os Trapalhões utilizando ali como, né, um momento bem lúdico e engraçado e tal, mas aquilo me chamou a atenção. E depois fui descobrindo que muitos filmes, é colocado depois os sons, né, de chuva, de explosão, enfim, de tudo isso. Inclusive, em 2017, na escola Eusébio de Queiroz, juntamente com alguns alunos, participamos da Feira Científica, né, no Ceará, e falamos sobre sons reciclados. E trabalhamos com isso. Trabalhamos com sonoplastia, produzindo instrumentos musicais e tiramos o primeiro lugar, né, na época, né, em 2017. Então, isso faz parte da minha história, né, como artista, como músico. E, claro, né, os sons dos instrumentos também me fascinam bastante. Mas, assim, o que me chamou a atenção foi exatamente os sons que a gente pode reproduzir, imitar da natureza, né? Então, os primeiros instrumentos foram os de percussão? Foram de percussão, né? Não exatamente percussão, mas, por exemplo, um prato. Raspava a faca no prato, sem saber que era instrumento, já era instrumento há muito tempo no samba. Dentro do samba, o prato é um instrumento. É um instrumento, né, fundamental. E aí tem aquela colher que a gente coloca uma colher virada para outra e vai batendo na perna. Também é um instrumento usado muito nos Estados Unidos, né, na música country, né, uma coisa assim. E então, esses objetos da cozinha, por exemplo, panela, eu botava água na panela, batia e virava aqui, né, um pouquinho, aí fazia quer dizer, um instrumento de efeito também, uma coisa bem bacana, bem diferente. E qual foi o seu primeiro instrumento harmônico? Bem, eu acho que foi a gaita.
Foi, né? Foi a gaita, né? Eu acho que eu tinha uns 14 anos, e eu brincava só. Eu só brincava, tirava, produzia assim o início de uma música, o início de outra, né? Mas, na verdade, eu fui introduzido no meio musical com a bateria. Certo. É um instrumento mesmo assim, que eu tive Que foi aula. com que você começou a Que eu trabalhar, comecei a trabalhar, inclusive né, profissionalmente. exatamente. Mas você estudou tudo isso, né? Inclusive formalmente, né? Porque você é formado em música e você fez conservatório, piano, violino, canto. Fiz, né? Formalmente. São quantos instrumentos que você toca? Não, Você é muito instrumento, eu, nunca contou. eu não, assim, na minha fase, né? Essa fase agora que eu estou, eu costumo dizer que eu sou apenas um músico, um apaixonado pela arte. Certo. Inclusive, eu não falo que eu sou muito instrumentista porque eu não me considero, né? Eu apenas gosto dos sons. Eu sou músico. Certo. Então, assim, eu não venho, né, contando, eu toco tantos instrumentos. E interessante essa tua pergunta, porque você, né, até comentou, eu tenho um projeto que é música.com. Eu tenho uma combinha bem transada, bem bacana, que a gente faz aí umas viagens, né, para algumas cidades. E tem uma que eu vou sempre, que é Timbaúba dos Marinheiros, né, que é em Chorozinho, né. E aí eu tive lá agora, domingo e tudo. E aí sempre tem aquele menino ou aquela menina que realmente toca um pouquinho mais e aí se deslumbra com o instrumento, aí fica contando, eu toco violão, eu toco pandeiro, eu toco não sei o quê, então eu toco tantos instrumentos, né? Mas é assim, a gente percebe que o principal não é isso, é tocar quantos instrumentos. Né? O mais interessante é você conseguir que as pessoas te entendam aquela história que tu quer contar através de um instrumento que você escolheu naquele momento. Tá bom. Mas, bom, vamos então dar aqui o molho musical. O que a gente poderia ouvir você tocando, dizendo, trazendo pra gente? Porque você sabe que aqui nesse programa a gente costuma alternar poesia, música com essa conversa que a gente tá tendo, né? Claro, eu tenho, assim, a gente tá aqui bem livre, bem à vontade. Isso aí eu fico muito grato, né? A sua delicadeza de ser assim, dessa forma. Não tá preso, né? E tem uma música sua, Henrique, certo? Que já tem algumas versões, né? Eu não sei se você já sabe, eu acho que sabe disso sim. que na verdade a gente até brinca, porque o nome da sua poesia é A Casa. É um poema muito bonito. Né? Casa mesmo. E aí a casa, ela já tem eu acho que essa minha composição é a quarta. É a quarta composição. Exato. Então eu queria permissão para tocar aqui. Com tá uma certo? alegria, Rodrigo Bezerra. E se você quiser ajudar cantando também, né? Inclusive, né? A minha vida como artista, ela se mistura com a vida de educador. Sim, essa foi a ideia da gente. Exato. Falar então dessa mistura. sempre eu estou usando a arte na educação e a educação na arte. Uma mistura muito linda. Pois eu vou querer saber melhor sobre isso. E essa tua poesia que eu musiquei, eu utilizo sempre com o pessoal da escola de linguagens e códigos. Que legal. Né? E a gente transformou nossa escola em casa e a casa na escola e assim vai indo. Então tem tudo a ver, né? É uma poesia linda, né? As palavras são meus brinquedos, a linguagem é meu jardim, a janela da imaginação dá pro quintal. Linda essa letra. A porta da rua vive escancarada, o muro baixo deixa ver quem passa,
Tem gente que vem pra ficar. O lugar da panela é no fogão, e o do fogão no centro da casa. Como do carinho é na pele nua. Aqui em casa tem menina em árvore também, casal na cama, amiga na rede também tem. Tem louça lavada ao som do rádio, tem silêncio contrito de gratidão. A casa nossa de cada dia tem coração. Linda letra. Muito legal, Rodrigo Bezerra. Aí ouvimos A Casa, de Rodrigo Bezerra e Henrique Beltrão. Uma surpresa, não sabia que ia receber esse presente aqui no ar. Né? E o mais interessante é assim, é porque como pode uma letra ter tantas melodias? Uhum. Né? Eu tô jogando aqui a pergunta, mas eu sei mais ou menos a resposta. Por quê, né? Então eu vou fazer a pergunta, porque gente, essa música tem uma letra, aliás, esse poema tem a melodia do Isaac Cândido, né, que a Simone Guimarães gravou com o Fagner, tem a melodia do Paulo Branco, que ele gravou com a Isadora, né, Isadora Branco, que ela se intitula Dora Branco, na verdade, como artista. E tem também a do Rogério Franco, que o João Franco gravou. E agora tá gravada, né? Agora tá gravada. Eu acho que a do Rodrigo Bezerra. Ela também gravou a do Rogério Franco, se não me engano, não sei, né? Ela cantava muito. Então, assim, uma letra que sempre achei muito bonita, né? Que fala da delicadeza da sua casa, de você receber as pessoas, do muro baixo e tudo. E tem tudo a ver com a minha família também, né? Então, aí eu acrescentei algumas palavras aqui, né? Por exemplo, aqui em casa tem menina e árvore. É assim. Mas eu coloquei também, por quê? Porque a quarta é a quarta melodia. Então aqui também tem menina e árvore, né? Certo. Então é isso, a porta, né, da rua vive escancarada. Então esse é o desejo, que a gente tenha a nossa casa escancarada, né, para que a gente possa receber pessoas maravilhosas, para que a gente possa contribuir com a sociedade, né, desse bem-querer. É exatamente isso. Por isso que eu fiquei apaixonado por essa letra e em casa, e eu dedilhando aqui o violão, e aí disse, rapaz, vai ser essa melodia, e foi. Legal. E por que tem tantas melodias? Você falou que... Porque a letra, ela é convidativa. Certo. É uma letra tão bacana que os artistas querem contribuir com as suas melodias. Que legal. Então, por isso que ela tem tantas versões. Eu estou conversando com o Rodrigo Bezerra, né, educador e músico. A trajetória dele está em foco aqui hoje no Sem Fronteiras. E eu estou querendo saber justamente como é que a educação, né, contribui com a música, e a música contribui com a educação no seu cotidiano, como educador e como músico, o Rodrigo Bezerra. Isso, então vamos lá. Eu comecei a ensinar, eu tinha 19 anos de idade, certo? E eu ensinei numa escola aqui muito conhecida, né, na cidade, que era o Evolutivo. Queria até mandar um abraço aí aos ex-alunos, alunas, né, que eu tenho muita saudade. E assim, tive muitas amizades lá, né? Graças a Deus. E aí eu comecei a ensinar biologia, que foi a minha primeira formação, né? Biologia. Mas eu já usava dentro da sala de aula a arte. Então eu usava o violão, fazia algumas paródias, né? Com alguns assuntos da biologia. Também pedia para que eles fizessem vídeos, como se fosse um jornal nacional, por exemplo, né? Falando sobre alguns assuntos da biologia, tipos de poluição visual, sonora e tal. Então eu sempre estava usando realmente a arte.
Até que, assim, a música era, né, eu comecei com os 14, então ela me acompanhava e dizia, poxa, eu queria viver de música, né? Esse viver de música não é exatamente tocando em bares, em festas e tal, não só isso, mas viver também dentro de sala. E aí resolvi fazer música na UFC, né? Em 2010, iniciei em 2010, e hoje eu estou no estado exatamente utilizando a minha formação em música. Então entrei como um educador musical e desenvolvendo isso em sala de aula mais diretamente, né? Falando um pouquinho sobre a música, sobre a arte de uma maneira geral. Rodrigo Bezerra, você trouxe também músicas gravadas, né? Você quer mostrar uma? Aí assim, eu tenho um projeto chamado Revoada, certo? Como é que é esse projeto Revoada? Ele utiliza 3 linguagens, certo? Ele utiliza a literatura, a música e as artes visuais, certo? Certo. Então, eu tenho 12 temas. E aqui na rádio eu posso mostrar 2 linguagens, essas 3, né? Sim. Então, a linguagem musical, que são músicas instrumentais, ou seja, você não tem letra, você não tem ninguém cantando, são instrumentos. O que é que eu geralmente faço? Para que serve isso? Por que desse projeto, né? É assim, eu quero desenvolver o gosto pela leitura. E aí descobri o seguinte, que o cordel, ele é convidativo. Ele é bem... Você conta uma história no cordel, né? As pessoas gostam de história. Ficam esperando as rimas, ficam contando, né, a métrica. Isso chama atenção, eu percebi que chama atenção dos jovens também. E aí eu resolvi, poxa, eu vou gravar, né, algumas músicas instrumentais e as pessoas vão dizer, poxa, mas essa música tem um nome, por exemplo, Capote, né? A gente pode até começar com ela, Capote. Capote, mas por que você deu um nome de Capote? Aí eu peço para as pessoas, inclusive peço agora, as pessoas em casa, né, façam esse exercício. Escutem a música, fechem os olhos, se for o caso, e tente entender a música. Por que a música tem o nome de Capote? Aí depois eu vou citar o cordel, que também tem o tema Capote. Tá bom. E aí as pessoas vão entender então por quê. Então vamos ouvir Capote, de Rodrigo Bezerra. Vai dizer teu... Capote. Capote, meu velho amigo, como é grande meu apreço. Vou relembrar sua história contando lá do começo, quando tu era um pintinho brincalhão e bem travesso. Lembro-me daquela tarde, uns 7 anos eu tinha, brincava com meus carrinhos e tu lá com as galinhas, e cantando diferente já sabia que tu vinha. Era um canto invocado, uma espécie de lamento, só perdia pro outro bicho, o Zequinho, o jumento, que de tanto relinchar já virou foi um tormento. Mas seu canto é diferente, é forte, muito marcado. Quem escuta logo gosta ou então fica irritado com o tom fraco que tu canta. Ninguém fica sossegado. O vizinho não gostava, reclamava noite e dia. Ainda pega esse cabra. Era só o que dizia. Eu ficava preocupado, era grande a minha agonia. Era mesmo um amigão, só protegendo o bichinho. Qualquer sinal de perigo vinha pra junto de mim, esse animal indefeso que eu tinha o maior carinho. Mas o tempo foi passando, muita coisa aconteceu e num dia diferente ele desapareceu. Fiquei logo preocupado, uma coisa ruim me deu. Cadê meu capotezinho? Será que alguém roubou? Ô Henrique, vem cá, me diz, foi tu que levou? Claro que não, abestado, foi bem tu que vacilou. Pronto, agora lascou. Estão até frescando. Cadê meu bichinho que não ouço mais cantando? E bem triste, cabisbaixo, fui logo me conformando. Ainda desesperançoso, tive uma baita surpresa. Vi as penas do bichinho por aqui nas redondezas. Opa, ele tá aqui.
E disso eu tenho a certeza. Olha só que safadinho. Tava era me gabelando. Olha ele ali escondidinho e eu aqui só espiando. O danado bem contente, né, que tava tramando. No puleiro do vizinho, perseguindo aquele lote de capotas assanhadas, doidinho pra dar um bote. Ou pintadinho, rei macho. Esse aí é meu capote. Aí é a genialidade, a criatividade do Rodrigo Bezê, músico, poeta, educador, e a gente aqui feliz de receber e falar da trajetória sua com você. Muito legal. Eu vou pedir agora pra gente fazer um intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui no Sem Fronteiras Plural pela Paz, pela Rádio Universitária FM 107,9 com o tema Rodrigo Bezê, a trajetória de um músico e educador. Já estamos de volta aqui com Sem Fronteiras Plural pela Paz. Hoje com o tema Rodrigo Bezê, a trajetória de um músico e educador. Lembra você que o Rodrigo Lima Bezerra, cujo nome artístico é Rodrigo Bezê, é professor, músico, escritor, apaixonado pelas artes. Ele é uma pessoa que tem uma vida artística que começou aos 14 anos de idade como baterista na escola e já participou de festivais em diversas instituições em Fortaleza, na década de 90, fez piano, violino e canto no Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, participou de vários grupos musicais, bandas, corais, compôs e cantou com muita gente boa e é muito atuante na cena musical em Aquiraz, inclusive com um projeto que se chama, não só em Aquiraz, Eusébio e Fortaleza, nesses três lugares ele atua, não é, constantemente como músico, como educador, e ele tem o projeto @musica.comb. Ele é também graduado em música pela Universidade Federal do Ceará e é pai do Antônio e da Luísa. Não tinha dito isso ainda, mas é a grande inspiração. Inclusive, também com eles combina educação e música, porque ele bota os meninos para cantar, não é verdade? Sim, e tocar também. O Tom, né? Uhum. Inclusive o Tom, meu avô é Antônio, né? Foi uma homenagem ao meu avô. E também uma homenagem ao Tom Jobim, né? Então eu chamo meu pequeno de Tom. Certo. Ou Tom, né? Mas eu chamo de Tom. Tom Bezê. Tem até uma página, né, no Instagram, que é Tom Bezê Oficial. Olha aí, rapaz. E ele me acompanha, ele é muito artista, sabe? Eu já vi várias cenas com ele. Ele toca triângulo ali, sabe? Ele toca bateria, assim, claro que não, né? Do lógico, jeito dele, ele tá com que idade? 2 anos. 2 anos, ele é bem descontraído. Tem vários vídeos dele, né? Então, assim, e a Luísa canta, né? A Luísa canta e ela é uma artista, Ela é bem afinadinha, né? E ela é bem afinada. Legal. Então, assim, muito feliz com eles, né? Legal. Brinco, assim, eu aprendo muita coisa em relação à musicalização e tudo. E como que você faz? Você falou da sua combinação de educação e música em sala de aula. E em casa, como é que isso acontece? Em casa também é do mesmo jeito, né? É uma coisa natural. Então, muitas vezes eu vou tocar, eu levo os meninos, e principalmente o Antônio, né? O Tom, ele me acompanha. Ele quer cantar, e ele tem o microfone dele, tem os instrumentos dele, né? Deixo lá separadinho, tem um pedestal pequenininho para ele, eu deixo lá separado. E a gente aproveita essa festa, né? Aproveita esse momento para brincar. Sabe? Pessoal, confiram aí Tom Bezê Oficial no Instagram que vale a pena. Vale a pena. E o seu Instagram? Rodrigo Bezê Oficial. Pronto, Rodrigo Bezê Oficial. Imitando o Tom, né? Pronto. Ele Rodrigo Bezê Oficial. Né? E aí, engraçado, porque assim, alguns amigos falam assim, rapaz, esse teu menino vai ser muito melhor do que você. Aí eu disse, cara, eu tô trabalhando para isso. Vai ser uma alegria enorme, sabe? Porque assim, eu fui meio que corajoso, né? Porque, você sabe, né? Geralmente quando alguém em casa, principalmente na nossa cidade, né, vai dizer, eu quero viver de arte e tal. E os pais não querem que você tenha, né, uma formação em medicina, em engenharia, etc. E eu comecei logo com biologia, já foi uma coisa um pouco mais diferente, mas na década de 90 já estava despontando para ser realmente uma área muito atuante, né? Como é realmente.
Mas assim, eu sempre gostei da arte, da música, né? E aí eu disse, não, chegou uma época na minha vida que eu disse, não, vou viver, né? E aí eu te criei marra e fiz música, né? Mas comecei tarde, eu acho, não sei. Enfim, mas com o Tom é diferente. E eu não forço nada, sabe? Ele vai, pelo contrário, às vezes ele quer demais, eu digo, não, meu filho, acabou, eu quero estudar, eu tenho que fazer outra coisa. Enfim, mas o caminho é esse. Eu acho que tarde não, porque haverá um tempo certo para cada coisa. Bom, o Mário Quintana tem um poema que está aqui no roteiro que diz assim, 666. Ele é muito publicado aí com o título de O Tempo, mas o título original é 666. Diz assim, a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê já são 6 horas, há tempo, quando se vê já é sexta-feira, quando se vê passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me desse um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente e iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Perfeito. Eu falei que do tempo, comparando assim alguns grandes músicos que iniciaram jovens, 4 anos de idade, 5 anos de idade e tal, mas claro, eu também compartilho com você dessa ideia. Nada é tarde demais, nunca é tarde para você fazer o que você quer, o que você gosta. Sem dúvida. Então, inclusive convido as pessoas que estão aí sem coragem de fazer algo novo porque acha que não dá tempo, que não, né? Se permita e faça, porque foi um divisor de águas o curso de música, né? A Cora Coralina, que tem também uma citação dela, o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada, caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Cora Coralina foi publicar e inclusive começar a escrever bem já madura. Isso, né? Então eu acho que realmente o tempo é uma coisa muito... Inclusive musiquei também um poema seu, Tempo. Olha aí. Né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. E esse poema, ele também teve várias melodias, né, Rodrigo Bezerra? E ele parte de uma jogada que eu percebi, que é o seguinte, que é preciso tempo para tudo, mas é precioso o tempo para nada. Porque a gente precisa também ter tempo, né? É daí que nasce a arte também, quando a gente dá tempo a si. Exato. Né? Exato. Aí vão saindo alguns versos, né, avulsos, às vezes. Versos avulsos. Inclusive, eu acho que a gente pode tocar. Você lembra Foi uma das nossas primeiras canções. Foi. Já cantamos. Vamos tocar então? Tocar? Bora. Já tocamos muitas vezes em show, né? Eu sei que a gente não ensaiou nem nada, mas dá certo. Dá certo. Vamos arriscar aqui. Os ouvintes aí vão gostar, tenho certeza. E é legal essa letra também, porque fala exatamente disso. Eu me descobri, né? Não vou dizer que sou escritor, que não tenho um livro ainda. Eu participei de uma coletânea. Mas eu estou me descobrindo escritor, né, com esses, principalmente em relação ao cordel, né? E eu acho muito legal brincar com as palavras. É bom. Muito legal. O Mário Quintana diz que nós todos, que os leitores de poemas são também poetas e que nós todos deveríamos fazer verso. Né? Porque, veja, todo mundo não pode cantar, não precisa ser um artista profissional e canta. Todo mundo não dança. Né? Todo mundo pode desenhar, por que não fazer versos? Por que não fazer versos? Então pronto, esse poema se chama Versos Avulsos e ele dá um recado bem legal, que a gente deve preservar a nossa simplicidade. Então vamos lá. Vamos lá. Eu sempre tive o gosto de escrever versos avulsos. Ajuda aí, em guardanapos, papel de cigarro, extratos bancários. Quase sempre eles se dão por felizes com o seu improviso, desafiando a desordem e o esquecimento de tão perecíveis. Eu sempre tive o gosto de escrever versos avulsos em guardanapos, papéis de cigarro, extratos bancários. São tão passíveis de se perderem, de tão improvável publicação, que lhes cai bem guardanapos, letras escritas a giz, poemas na areia à beira-mar.
Esses meus versos têm o gosto de ser à toa, sem cuidado com o tempo, com glória, com traços. Eu sempre tive o gosto de escrever versos avulsos em guardanapos, papel de cigarro, extratos bancários. Muito legal essa letra, porque assim, eu sempre tive o gosto de escrever versos avulsos, né? Quer dizer, Legal. versos que vêm na cabeça e você escreve ali. E eles não ficam, eles vão. Como alguns amores da nossa vida que vêm e vão, como citações, alguns amigos, né, que mudam com o tempo. A gente vai aprendendo, né? Porque a vida humana tem isso de começar e recomeçar, e algumas coisas terminam também, não é? Lá atrás teve um professor que se dedicava muito mais à biologia, no seu caso, verdade, né? É verdade. E lá atrás também teve um tempo em que eu trabalhava em outro local, né? Trabalhava no ensino privado, por exemplo, e a gente traz disso aprendizagens, vai mudando com o tempo e vai encontrando novos caminhos. Nos traz saudades, né? Inclusive eu lembrei aqui de um pequeno verso de Antônio Pereira, que diz assim: saudade mata, é verdade, mas dessa morte eu me privo. Como morrer de saudade, se é de saudade que eu vivo. Né? Legal, legal. Uma coisa também bem bacana é que você teve experiências fora do país, né? Também. E você saiu pelo mundo e também você tem uma coisa com que eu me identifico em você, é que você também gosta de línguas estrangeiras, inclusive o francês. Eu não sei, mas eu gosto. Pois é. Mas tem até música com o título em francês aqui, Ganhei. É verdade, assim, uma certa época da minha vida, eu tive que... Né? Quando eu falo tive que, não é escolha minha, claro, né? Mas eu tive que ir, realmente. Eu disse, eu quero ir. Então eu saí, pedi demissão da escola que eu trabalhava e comprei uma mochila e fui embora. Passei, né, quase um ano em Portugal, mas conheci outros países ali da Europa, né? Então, em um deles, na França especificamente, eu lembrei de uma melodia, uma pequena melodia, que eu escutava quando eu brincava com meu irmão de um videogame. A gente tinha um videogame, né? Sei. E a gente jogava futebol e meu irmão é mais velho que eu. E aí ele ia estudar, começou a trabalhar e tal, e eu estudando ainda, tinha mais tempo, ficava mais tempo no videogame treinando. Então, toda vida que a gente jogava, ele apanhava. Olha aí. Ele apanhava. E a gente brigava muito como irmãos, a gente briga muito. Inclusive hoje, assim, a gente tem uma certa diferença, como é que se diz? Uma divergência política e tudo. Mas assim, eu sempre respeitoso, né? Meu irmão. Entendi. E aí, lá na França, eu lembrei, criei uma melodia e fiz um cordel em homenagem a ele. Olha aí, vamos ouvir? Pode ser? Pode. Vamos começar com a música. Vamos ouvir, aí então, eu botei o nome de Ganhar. Mas só que em francês. Em francês, que é... Ganhei. Ganhei, de Rodrigo Bezet, até rima, né? Ganhei, de Rodrigo Bezet, por favor. Então a gente vai ouvir, depois eu cito aqui o cordel. Estamos ouvindo Ganhei, não é? Eu estou me sentindo assim todo no clima
do jogo, né, de que falou o Rodrigo Bezerra, e numa animação grande com essa gaita, né, que vai dizendo aí a melodia, vai tecendo a melodia, e esse baixo também na abertura, gostei muito, tá me colocando bem no clima, né? É esse o espírito mesmo, né, Bezerra? É esse. Então, assim, como eu te falei do projeto, né, que é incentivar a leitura através da música também. Então, os meninos vão ouvir essa música e vão dizer o que é que eles sentiram. Então, legal. Em cada sala, eles vão dizer coisas bem diferentes, né? E aí, para essa música, eu escolhi um tema, tipo um jazz cigano que eles utilizam muito na França. Eles gostam muito desse tipo de música. Foi por isso que eu peguei, porque foi lá. Entendi. Né? E aí, esse tema, essa melodia, lembra um pouquinho aquele tema da infância. Claro que eu coloquei, né, algo novo, mas assim, tipo... Lá do jogo com o seu irmão. É do jogo lá, né? Que é do videogame que tinha esse teminha. Aí depois eu desenvolvi o restante do tema. E aí eu falo, na verdade, com ganhei, eu falo do ganhar mesmo, né? Aí eu posso citar aqui para vocês entenderem por que eu fiz a música, né? Então é assim. A gente vai ganhar com isso. Ganhei. Ao longo de nossas vidas, traçamos nossos caminhos, encontramos muitas flores, algumas porções de espinhos, um tanto de gente amada, uns que contribuem em nada, mas nunca estamos sozinhos. E para ganhar ou perder, não depende só da gente. A família é a primeira que te recebe contente, te tratando com carinho, neste teu primeiro ninho, o verdadeiro sol nascente. É lá que ganhamos força, para a gente poder vencer. O ganhar vem da derrota, que te ensina a amadurecer. De casa, a lição primeira, mas nem sempre a derradeira, do caminho a fenecer. Guardo dentro da memória um passado vencedor, de um menino campeão, história de jogador, que na década de 90, meu irmão ainda lamenta apanhar do matador. Podíamos escolher um dos times preferidos, e a briga já começava nesses times escolhidos. Mas pra mim não tinha problema, acabava com o dilema, acatava o deferido. O importante é jogar, não se preocupe em vencer, mas faça com muito gosto, só vai te favorecer. Era exatamente assim, eu jogava até o fim, sem pensar em esmorecer. Chamávamos de Atari, esse videogame eletrônico. Era muito conhecido, esse videogame icônico. Entre irmãos era uma briga, mas uma disputa amiga de um hábito sincrônico. Todo dia era uma peia, certeira que ele levava. Muitas vezes compreendia, em outras não aceitava. Ora, meu irmão, aceite, eu não tô nem de enfeite. E a intriga se elevava. Tinha um tema musical para marcar minha vitória, mas ele um dia quebrou. Ainda guardo na memória a fita com o conteúdo que ele tentou deixar mudo, menos eu, que conta a história. E assim foi apelidado e até hoje conhecido com essa alcunha de perdas que o deixou aborrecido. Mas faz parte do passado, não é pra ficar magoado, é pra ficar agradecido. Foi na peia que aprendeu a ser ganhador na vida, de ter certeza das coisas que nos fecham a ferida, nos tornando meio melhores, jogando fora as piores, ficando com as preferidas. E assim vamos aprendendo a ultrapassar obstáculos. Não há certeza de nada, nem possuímos oráculos. Temos que seguir em frente, aprumando a nossa mente, refazendo nossos cálculos. Nessas andanças da vida, foi justamente na França que compus a melodia da memória de criança, daquela fita quebrada que não adiantou de nada, me deixou foi essa herança. E foi nessa melodia que fiz o tema Ganhei. Significa ganhar, tem nada a ver com perder. Fala de nossas conquistas, não de vidas conformistas. Fomos feitos para vencer. Pois bem, finaliza aqui essa história interessante. São memórias de criança em uma caminhada constante. Deixo aqui o meu recado para ficar sempre animado, da vida seja um amante. Bravo, très bien. Bom, é isso muito legal estarmos aqui neste momento bom com o Rodrigo Bezerra, que é músico, é professor, é escritor, apaixonado pelas artes de uma maneira geral, né? Um camarada que está contribuindo com as artes aqui em Fortaleza, em Aquiraz, em Eusébio, por onde passa, lá em Portugal já contribuiu, e a gente vai adiante falando de arte, de felicidade, de aprendizagem, né? Eu quero saber, você citou rapidamente o projeto Música.combi, mas para mim não ficou assim plenamente claro. A gente pode convidar, a Kombi vem, ou a Kombi sai por aí levando música, como é que funciona mesmo? No momento, né, eu estou tendo alguns trabalhos, né, são voluntários, mas na verdade a gente precisa de um trabalho que seja pago.
Por exemplo, qual a ideia desse música.combi? Eu tenho uma combinha, né, bem transada, onde a gente vai e a gente pode parar num condomínio, embaixo de uma árvore, arma ali uma tenda na Kombi mesmo e a gente vai dando aula para os meninos de violão, de canto e tal, né? E aí nos condomínios mais luxuosos a gente cobra um valor, lógico, é um trabalho, para que a gente possa fazer um trabalho voluntário em outros lugares. Por exemplo, em Timbaúba, onde não há professor de arte, onde o acesso é mais difícil, né? Porque é uma localidade de Chorozinho. Você chega a Chorozinho, anda mais alguns quilômetros e chega lá em Timbaúba. E é @musica.combi, porque esse é o endereço no Instagram? É, Instagram, exatamente. Então, é música.combi, porque não tem música.com. Aí eu fiz uma brincadeira com música.combi, né? Porque é feito dentro de uma Kombi. Legal, legal. Legal essa ideia de ser uma Kombi, né? Porque a Kombi, você usou um adjetivo de que eu gosto, que é também icônica, né? A Kombi é um automóvel muito marcante, muito diferente de tudo que já houve. E tem histórias, né? Muitas histórias, muitos grupos, muitos combeiros, né? Que se ajudam e tudo. Legal. E para quem está querendo começar a música, dê aí o seu conselho, o seu recado. Quem quer começar a música, comece, né? Ou seja, eu tive uma passagem muito interessante com alguns professores de música e assim, por exemplo, teve um que eu queria tocar pandeiro e aí ele falou uma coisa, eu fiquei chateado na época, mas ele tem razão, na verdade, né? Porque eu perguntei, olha, como é que eu faço para aprender pandeiro? Né? Eu quero que ele desse umas dicas. Ele disse, rapaz, você quer aprender pandeiro? Então você compra um pandeiro e toca o pandeiro. Eu disse, mas como? Eu quero aprender. Então, assim, ele quer dizer o seguinte, você quer aprender a tocar violão, né? Compre um violão. Se quiser, né? Arranje um violão, consiga um violão. Então, nesse projeto música.combi, a gente está sempre conseguindo um violão, pede para alguém vai fazer uma doação, porque é difícil você aprender a música sem ter o instrumento, né? Claro. Essa é uma das grandes batalhas para a gente... Como é que se diz? Desenvolver eu quero dizer, desenvolver a educação da leitura, da música, né? Dar acesso aos instrumentos e aos livros plenamente, e isso é uma questão de política pública, né? A gente sabe disso. Rodrigo, eu estou querendo que a gente está se aproximando do final, mas eu queria que você se despedisse com música. Era para ser pelo menos 5 horas de conversa. Né? A gente faz outras. E agradecer os ouvintes da Rádio Universitária, no programa Sem Fronteiras, né? Que maravilhoso, Henrique Beltrão, meu amigo, meu companheiro musical. É uma alegria, satisfação estar aqui, né, contribuindo com o programa, contribuindo também com o ouvinte aí. Então, a gente está se aproximando aqui do fim. Que pena. Rapaz, mas é isso mesmo. É só 10 minutos mesmo o programa. Foram só 10 minutos. É como a gente disse no meio do programa, né? As coisas começam, terminam, mas mais adiante a gente recomeça outro programa. Por hoje eu quero que a gente se despeça com alguma música sua, uma música que você goste. Pronto. Né? Que sirva de Já sei qual é. É assim, durante a pandemia eu fiz uma música, né? Uma ciranda. Olha aí. Que fala exatamente... E eu tenho um grupo, né, lá no Eusébio, que é os Breu. Brincantes, Breu, né? Brincantes de Eusébio. Certo. Ficou Breu, né? Então, mas Breu é uma palavra, né, escura, digamos assim, é uma escuridão. Não, mas é no Breu que eu vejo a luz das estrelas, né? É no Breu que a gente vê a luz. E aí eu fiz a luz do Breu, né? Que é uma ciranda, que é mais ou menos assim, ó. Vai lá. Vê se sai, né? É na ciranda que eu vou dançar, trago essa rosa que é sua, e o seu olhar na multidão me fez mais leve o coração. É na ciranda que eu vou dançar, trago essa rosa que é sua, e o seu olhar na multidão me fez mais leve o coração. Eu bato o pé no chão, eu dou as mãos, girando eu canto junto essa canção. Olho pro céu e vejo nesse breu a luz da lua que você me deu. É na ciranda que eu vou dançar, trago essa rosa que é sua, e o seu olhar na multidão me fez mais leve o coração.
na ciranda que eu vou dançar. Bacana. E vejo a luz, né? Em cada um aqui é um ponto de luz que a gente vai pra frente, é o que nos conduz, né, na verdade. Sim, Quinho, mais uma vez, é a muito luz obrigado, que nos conduz. Muito grato, obrigado Bezê. a todos que fazem aqui a rádio, a você, né, aos ouvintes. Sou muito grato de ter vocês ouvindo um pouquinho da minha história, né, que eu possa contribuir, né, com cada um, né, no sentido de incentivar a vivenciar a arte, né? É isso, viva a luz que nos conduz, né? A luz superior, a luz da arte, a luz dos livros, a luz da amizade, como esta que nos reúne. Rodrigo Bezê, vocês podem ver mais de perto o Rodrigo Bezê. Rodrigo Bezê Oficial, pode contactá-lo no Instagram. Eu agradeço a todos que fazem a Rádio Universitária. E a gente se despede marcando encontro para sábado que vem, às 14 horas no Sem Fronteiras, e quarta que vem, às 14 horas no Todos os Sentidos. Gente, paz e poesia. A Rádio Universitária FM apresentou Sem Fronteiras, plural pela paz. Operação de áudio Antônio Carlos Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Até sábado, às 14h.